Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está chegando aqui o nosso horário. Hoje, quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, né? Primeiro Menos Deus. Ai, ai, ai. livro por Ai, ai, ai. Francisco Cândido Xavier pelo orientador Emmanuel. Nós estamos estudando o capítulo 24, que trata do o corpo espiritual. E hoje nós vamos para a nossa quarta aula sobre esse capítulo. Então, a gente está indo com esse capítulo aqui bem devagarzinho, que a gente está aproveitando para fazer uma revisão sobre o perispírito, não é? Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, e fazermos uma prece, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Carmen, você pode fazer a prece para a gente? Então, Senhor, mais uma vez, estamos aqui à sua disposição e agradecendo muito essa oportunidade de estudo, de reflexão, de aprendizado e que nós possamos estar bem atentos para aprendermos bastante. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos à Casa de Francisco por mais essa oportunidade e que tenhamos uma boa noite de estudos, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos lá iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, nós estamos no capítulo 24. Hoje nós vamos começar o capítulo 24.6, prodigioso alquimista. Né? Então, deixa eu só ver se tem alguém que mandou alguma mensagenzinha para a gente. Né? Não, ninguém mandou, tá ótimo. Podemos começar o nosso estudo aqui. Bem, diz assim, Emmanuel: todas as células orgânicas renovam-se incessantemente. Então, todas as células do nosso corpo renovam-se incessantemente. E como poderia a criatura conhecer-se entre essas continuadas transubstanciações? Então, ele fala, né? Se a gente está, nossas células do nosso corpo estão se renovando constantemente, como é que a gente poderia, então, se conhecer? Para que se manifeste o pensamento, que desconhece as glândulas que o segregam, porquanto constitui a vibração do corpo espiritual dentro de sua própria consciência. Quantas células se consomem e se queimem. Então, olha o que ele diz aqui. Para que se manifeste o pensamento, que desconhece as glândulas que o segregam, porquanto constitui a vibração do corpo espiritual dentro de sua própria consciência. Porque o nosso pensamento, ele não está preocupado com o corpo, ele não está preocupado com atividade orgânica, tá? E ele diz aqui que o pensamento constitui a vibração do corpo espiritual dentro de sua própria consciência. Porque, como nós já estudamos aqui, o corpo mental está muito ligado ao espírito. Não é isso que nós estudamos? O corpo mental está muito ligado ao espírito. Quantas células se consomem e se queimam? Nessa vibração do corpo espiritual dentro da nossa própria consciência. O cérebro físico, assemelha-se a complicado laboratório, onde um espírito prodigioso alquimista, né? O alquimista do passado era aquele homem que ficava, né, fazendo experimentos. Lembra dos alquimistas? Eram cientistas, podemos dizer assim, que eram os cientistas daquela época, né, do passado. Então, o cérebro
assemelha-se a complicado laboratório, onde o espírito, porque é o espírito que está que está comandando tudo, prodigioso alquimista, efetua inimagináveis associações atômicas e moleculares necessárias às exteriorizações inteligentes. Tá? Então, o cérebro está no comando. Ele manipula, né? Ou melhor, o espírito está no comando, desculpa. O espírito está no comando. Ele manipula esse cérebro, efetuando várias associações para poder se exteriorizar, para que nós possamos fazer as coisas. Tudo está sob o comando do espírito. Né? É ainda, pois, ao corpo espiritual que se deve a maravilha da memória, misteriosa chapa fotográfica, onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Então, o corpo espiritual, que é o perispírito, ele está ligando, está entre o espírito e o corpo físico. Tudo que o espírito desejar realizar tem que passar pelo perispírito. Então, vamos dizer que o perispírito seria esse grande arquivo da memória. Tudo tem que passar pelo perispírito. E tudo do mundo exterior, para chegar ao espírito, tem que passar pelo perispírito. Então, se o espírito decide fazer alguma coisa, se o espírito deseja uma reação do corpo, ele tem que passar essa ordem pelo perispírito. E se alguma influência do mundo material precisa chegar ao espírito, tem que passar pelo perispírito. Então, o perispírito é esse grande intermediário. Então, ele termina aqui esse parágrafo. Emmanuel, é ainda, pois, ao corpo espiritual que se deve a maravilha da memória. Misteriosa chapa fotográfica, onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Está tudo no nosso corpo mental. Tem curso agora? Então, Rose, faz. o corpo mental modela o perispírito, né? O corpo mental modela o perispírito, Isso. e esse perispírito se projeta no corpo físico. Exatamente. Então, é essa cadeia, né? É essa cadeia. Essa é a grande cadeia. Né? Então, quando ele diz no segundo parágrafo, o cérebro físico, quando nós estamos encarnados, assemelha-se a complicado laboratório, onde o espírito, prodigioso alquimista, efetua inimagináveis associações atômicas e moleculares necessárias às exteriorizações inteligentes. Então, o espírito, né? Ele vai trabalhar tudo isso. É o grande laboratório do espírito, onde as combinações vão se fazer, enquanto nós estamos aqui encarnados, né? E eu trouxe aqui, e voltando ao primeiro parágrafo, quando ele diz: todas as células orgânicas renovam-se incessantemente. E como poderia a criatura conhecer-se entre essas continuadas transubstanciações? Para que se manifeste o pensamento, que desconhece as glândulas que o segregam, porquanto constitui a vibração do corpo espiritual dentro da sua própria consciência, quando as células se consomem e se queimam. Então, o corpo espiritual vibra dentro da consciência do espírito. Porque o corpo mental está sempre associado ao espírito. Então, esses 3 parágrafos são muito importantes aqui. Por isso que ele fala o prodigioso alquimista, né? O espírito é o grande alquimista que vai trabalhar, né, dentro do cérebro, com a ajuda do perispírito, para poder exteriorizar, né, a sua
inteligência. Olha só que coisa interessante. E faltou isso aqui, gente. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui.